Bom dia a todos, bom dia aos que vão assistir pela internet, que todos tenham um ótimo dia, um dia de cura, de reflexão, de libertação até das nossas sombras, né? Porque todos nós somos luz e sombras, né? Eu peço gentilmente a todos que a partir do momento que vocês entram, já estão sendo tratados, a espiritualidade já está trabalhando vocês. Se precisar, a espiritualidade vai até a casa de vocês, inclusive. Então, peço, por favor, que se mantenham em prece, em reflexão. Desliguem o celular ou tirem o volume, tá? Para que tenhamos uma boa parceria com a espiritualidade que quer nos ajudar, mas ela também precisa da ajuda de vocês. A fé de vocês é muito importante, tá? E quem vai estar dando a palavra hoje é a nossa amiga Sofia, tá bom? Sofia, por favor, ela vai dar uma palavrinha para vocês. Deixa eu vir. Bom dia a todos. Vamos fechar nossos olhos, nos conectar com a energia que nos trouxe até aqui hoje, com a espiritualidade que foi quem nos guiou, quem nos orientou, quem nos fortaleceu para levantar nessa manhã, com tantas lutas durante a semana, com tantos empecilhos que surgem, tentando nos fazer parar, tentando nos fazer desistir. Mas esse é o momento da gente nos conectar novamente. Se de repente acabamos saindo dessa energia, acabamos nos deixando abater pelo dia a dia, esse é o momento de você se sentir novamente pertencente a essa realidade, se sentir novamente conectado, poder ouvir a orientação dos seus mentores, a orientação da egrégora dessa casa, de poder sentir que tudo faz parte, tudo faz bem para o bem, tudo está sob o controle do Pai Maior. Nesse momento, queremos abrir nosso coração e a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais para estar ouvindo a orientação, para sermos curados, para sermos tratados, para que essa manhã não seja mais uma manhã qualquer, mas que seja uma manhã de mudança, de transformação em nossas vidas, e para que possamos sair daqui leves, tranquilos, com o coração em paz. Mesmo que a realidade ao nosso redor não tenha mudança efetiva, mas que possamos aprender a caminhar em paz, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às lutas. Que possamos nos conectar com vocês, ser guiados, sair daqui leve, porque esse é o objetivo. Te damos graça, porque podemos já sentir que estamos sendo tratados, e porque podemos ter a confiança de que estamos no momento certo e no lugar certo. Esse é o lugar e o momento certo para estar nesta manhã. Te agradecemos. Amém.
Eu vou falar um pouquinho hoje da realidade que vem durante a semana, como eu sempre faço, né? E uma coisa que eu tenho pensado muito é como que o ser humano tem uma capacidade muito grande de se adaptar. Nós somos, assim, uma espécie altamente adaptativa. A gente tem uma capacidade de viver, de evoluir, de ser resiliente diante das situações. Prova disso é que ao longo dos séculos a gente vem sobrevivendo e ultrapassando as barreiras de tragédias naturais, de guerras, de dores. Estamos aqui em pleno 2025 com 8 bilhões de pessoas no planeta. Eu acho que é uma prova real de que nós somos uma espécie muito adaptativa. A gente consegue evoluir, se adaptar a qualquer situação. A gente consegue criar uma realidade de forma tal que mesmo com dores, mesmo com pesares, a gente consiga solucionar. É isso que diferencia a gente dos animais. A criatividade. Um animal irracional, ele não é criativo. A criatividade, ela é própria e inerente do ser humano. Nós somos capazes de criar para poder sobreviver. Se estava muito frio, criou-se o fogo. Inventou-se o fogo, ou melhor, descobriu-se o fogo. O fogo já existia, mas a gente descobriu uma forma de ter ele. Se estava muito difícil de carregar uma plantação, um certo tipo de carga, inventou-se o quê? A roda. A roda também já existia, porém a gente inventou a forma de criar ela de forma que fosse alcançável. A gente conseguiu fazer de uma forma que aquilo era possível para nós. Usando os materiais que nós tínhamos, a realidade que nós tínhamos para chegar ao objetivo. E assim tem sido ao longo dos séculos na humanidade. O problema da adaptação está de que da forma que nós, da mesma forma que a gente é capaz de criar para poder se desenvolver, para poder viver bem, quando uma pessoa ela convive demais com dores, com problemas, com a maldade, com maus tratos, ela também se adapta. E ela acha que aquela realidade é a realidade normal. Aquilo é normal. Ser maltratado é normal. Viver com dores, com pesares é normal. A tristeza é normal. Tem gente que acha que a depressão é normal. A capacidade humana de se adaptar ela é tão grande que existe uma síndrome, que eu não vou citar o nome dela aqui, que quando uma pessoa ela passa muito tempo em um cativeiro, depois de ter sido sequestrada, ela é capaz de se adaptar ao cativeiro. E quando ela sai dali por resgate, por qualquer outra coisa que venha acontecer, ela é capaz de falar que o cativeiro não foi tão ruim assim. Que os sequestradores não eram pessoas tão ruins assim. Por quê? Porque ela criou uma síndrome que adaptou ela àquela realidade. Então nós somos os seres humanos capazes de se adaptar à imundície, à maldade, à sujeira, aos maus tratos, à tristeza. E aí a gente se subjuga a essa realidade. E quando a gente se depara com cura, com amor, faz com que a gente se sinta perturbado. A gente sente que fugiu
do lar. Eu vou contar uma história que eu li um relato que eu achei assim, eu fiquei assim, gente, como isso é possível? Quando a gente sente um cheiro, por exemplo, um bolo de fubá, quando a gente sente um cheiro específico de uma planta, a gente pode, né, trazer à memória alguma coisa, tipo relacionar a casa da avó, relacionar a infância, aquela casinha, né, que a gente morava quando era menor. A gente tem essa relação de cheiros, né, e lembranças. E eu lembro que uma moça uma vez relatou assim que ela tinha vergonha de contar que o que a lembrança dela, o cheiro da lembrança da infância dela, que lembrava a casa da avó dela, não era um cheiro que ela poderia citar tão facilmente. Que ela demorou para entender que aquele cheiro, na verdade, não deveria estar na casa da avó dela, mas era o cheiro que lembrava a casa da avó dela, que era relacionado com sujeira, que era relacionado com uso de substâncias. E ela demorou muito tempo para cair a ficha que o cheiro da casa da avó dela era um cheiro específico de lugares que ela jamais iria. Só que essa era a lembrança dela. E aí o que acontece? Quando a gente cresce e se desenvolve, a gente busca inconscientemente aquela realidade de lá. A gente busca inconscientemente aquela realidade de lá. Então, a gente entrar numa casa com aquele cheiro específico traz uma sensação de lar, mesmo que aquele lar não te seja agradável. Quando a gente entra num ambiente, por exemplo, essa moça, ela teve que passar por tratamento porque aquela realidade atraía ela, porque ela queria, inconscientemente, ela queria voltar a sentir-se em casa e sentir-se no lar dela, e o lar dela foi uma realidade que ela não gostaria. Porque a mente, ela se adapta àquilo que você foi subjugado na infância, aquilo que você foi subjugado durante a vida toda. Então, se você viveu num lar que tinha paz, que tinha tranquilidade, que o cheiro que te traz lembrança é o doce da sua avó, é esse tipo de lar que você vai ter. É esse tipo de busca que você vai ter na vida adulta. Agora, se o seu lar tinha um cheiro de maldade, de tristeza, de choro, de rancor, de pesos, de culpa, sabe? É esse tipo de coisa que inconscientemente a gente acaba procurando. E quando a gente se depara com o oposto, ele sendo bom, mesmo que ele seja bom, a gente não se sente em casa. E aí está o problema da adaptação do homem. Hoje em dia, o que se vê é uma grande quantidade de pessoas que busca a paz, a tranquilidade, a cura, o amor, a compaixão, porém não consegue encontrar porque não sabe reconhecer. Porque você só é capaz de reconhecer aquilo que você já conheceu. Óbvio, você só vai reconhecer se você já conheceu. Se você nunca conheceu o que é o amor, você não tem como reconhecer o amor. Então, a dificuldade das pessoas de buscar a própria cura, a própria solução, o próprio amor diante da vida, está em aprender a conhecer o que é o amor, o que é a paz, o que é o silêncio dentro de si. Isso é muito difícil, eu falo por mim mesmo. Eu venho lidando com essa realidade, por quê? Porque ninguém pode falar assim que veio de um lar onde era tudo mil flores, maravilhas. Não, a gente
tem lutas, tem batalhas dentro do lar. A maioria de nós foi criado num lar de batalha, de luta, às vezes de dores, às vezes de guerra, de maldade. A gente vem dessa realidade. Porque os próprios nossos antecessores também não conheciam. Só que nós, hoje, dentro da nossa consciência de espiritualidade, de querer desenvolver, de estar aberto a poder oferecer amor, a gente precisa aprender a reconhecer o amor. A gente precisa aprender a reconhecer o amor, a paz, em meio a tudo isso que a gente vive aqui. Porque, querendo ou não, quando a gente abre a porta de casa e sai para a rua, o que mais tem é maldade, é violência, é dor, é tristeza, é choro. Então a gente precisa aprender a reconhecer o caminho de luz, de amor, de alegria, de felicidade em meio a todo esse caos. E como que a gente vai conseguir isso? A minha grande pergunta é: como que a gente reconhece algo que ainda não conhecemos? Porque sabemos que mesmo que a gente tenha vivido um amor, esse amor jamais foi pleno. É sempre muito humano, muito limitado. E o amor que a gente busca, o amor que a gente precisa, a gente quer que seja pleno e incondicional. E como a gente vai reconhecer isso? Como a gente vai conseguir alcançar isso? É aí que veio para mim, né? Uma forma muito singela, muito simples. A realidade de que não é com os olhos carnais, não é com o sentido, não é com o tato, não é com a audição, não é com a voz. A gente precisa aprender a se conectar constantemente, se manter conectado constantemente para conseguir entender a energia daquele momento, daquele lugar, daquela pessoa que está em contato com a gente. Como que a gente vai conseguir encontrar a paz? Como que a gente vai conseguir passar por todas as situações que a gente passa e não perder a paz? Isso é algo interior, individual de cada um. Isso é algo que a gente precisa trabalhar dentro da nossa mente, do nosso coração, para que você, eu, todos nós que conseguimos ter a consciência de autodesenvolvimento, de busca por excelência, nós possamos ser o ponto de paz, de amor e de compaixão que esse mundo precisa. Porque não tem por que você criar a consciência, buscar tudo isso apenas para si mesmo. Você tem sim que desenvolver? Tem, por si, em primeiro lugar, porque você precisa desse desenvolvimento, você precisa do amor, você precisa desse acolhimento, você precisa dessa cura, desse abraço. Você precisa, eu preciso. Só que depois que você recebeu, você precisa dar. Aí você precisa ser o ponto de cura, de amor, de paz, de acolhimento, de compaixão. Nessa caminhada, que a gente possa aprender a reconhecer o amor, a reconhecer a energia, para que a gente possa... Estamos caminhando nessa direção. Não estou tendo paz, não estou tendo amor, não estou tendo a compaixão necessária, não estou encontrando a luz. Porque às vezes a gente se pega no momento meio que de escuridão. Momento que a gente fala assim, aqui não é o lugar onde eu devo estar.
Faz assim, ó, imagina aí na sua mente o seguinte: a paz, o amor, a luz, ela vem numa plaquinha brilhando na tua cabeça, assim, ó. Tum, 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 paz, amor, luz. A partir do momento que você perdeu isso, esse não é o caminho a seguir. A partir do momento que você perdeu isso, você está perto de uma pessoa e você perdeu isso, essa pessoa não é para estar perto de você, a não ser que você tenha a capacidade de influenciar ela de forma boa. Mas se você se vê incapaz disso, não é para você estar perto dessa pessoa até que você tenha capacidade disso. O caminho a seguir, que nos leva ao desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento como espécie, ela sempre vai ser em busca de solucionar o problema. É só olhar a história. Como eu citei, quando eles falaram assim, tá muito frio, tá muito escuro, as noites estão sendo muito escuras, a gente precisa resolver isso, fogo. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos esfregar esse solzinho aqui para ver até onde o que vai acontecer? Vamos bater uma pedra para ver o que acontece? Fogo. Eles não ficaram lá chorando. Eles não ficaram lá se lamentando na noite escura, sentindo frio. E quem fez isso morreu. Essa é a questão da adaptação do ser humano como espécie, como ser humano carnal e como um ser espiritual. Ser espiritual, a partir do momento em que você se vê em escuridão, em noites frias, é para você buscar o fogo. Às vezes é o amor, às vezes é a paz, mas ele existe. Foca em solucionar. Problemas sempre vão haver. Os problemas sempre vão existir porque eles estão na nossa vida para ser prova para a gente passar. Eles sempre vão existir. Foca em resolver, em acender a luz, em bater uma pedrinha, em fazer as coisas diferentes. Aí, quando você tiver fogo, que você tiver o amor, você oferece para o resto da humanidade. Quando você conseguir encontrar paz, aí você fala assim, esse é o caminho a seguir. Aí vai quem quer. Que nessa manhã a gente possa abrir o coração para poder discernir a realidade que estamos vivendo e aquilo que nós desejamos para nós mesmos e que nós desejamos de forma permanente. Porque essa realidade aqui, ela é passageira. Só que uma realidade que ela é eterna é a do amor, é a da paz. E esse é o caminho que você deve escolher. O caminho da paz e o caminho do amor. Quando tiver em noites escuras, busca aquela plaquinha iluminando assim, ó. Ela tá lá em algum lugar. Basta você olhar. Ela tá lá em algum lugar. Fechar os olhos novamente. Fala aí na sua mente. Coloca aí no seu coração o momento que você está passando na sua vida. Eu acredito que todos nós, nessa realidade atual, estamos passando por algum momento de dificuldade, algum momento que parece que não tem jeito.
Acredito que todos nós enfrentamos lutas que, como ser humano, a gente não tem a solução. E é nesse momento que a gente precisa entender e buscar a paz. É nesse momento que a gente precisa nos conectar, trabalhar a nossa energia para atrair aquilo que a gente quer atrair. Porque toda vez que a gente olha ao nosso redor e se vê dominado pela situação, pela energia do lugar, pela energia da situação que nós estamos vivendo, a gente só atrai mais daquilo. Que você possa entender, você é um ponto de luz. E você carrega em você essa capacidade de poder vencer a situação, mesmo que efetivamente a solução não apareça. Mas que você não perca a paz, não perca o amor dentro de você. Que você entenda que tudo vem para um propósito. Que o propósito é fazer te desenvolver, fazer você crescer, fazer você ser melhor. Buscamos os teus conselhos, a tua luz. Buscamos o teu amor, a tua direção. E que quando formos pegos em noites escuras, possamos aprender a iluminar ela. E se não formos capazes de encontrar uma forma de iluminar, que vocês venham em nosso auxílio. E que sejamos prontos para viver, se adaptar, crescer, desenvolver. Nós carregamos essa capacidade dentro de nós, como seres humanos, como seres espirituais. Capacidade de desenvolvimento, de adaptação, a capacidade de poder mudar o rumo. Porque foi isso que os homens fizeram ao longo da história. Eles mudaram o rumo da história. Mudaram o rumo da humanidade. Nós não somos diferentes deles. Nós não somos diferentes de todos os nomes que conhecemos, que estão nas cartilhas da escola, que estão aí fazendo sucesso. Nós não somos diferentes deles. Nós temos a capacidade, a inteligência, nós temos tudo aquilo que eles têm, tudo aquilo que eles tiveram. Que possamos aprender e viver da melhor forma possível, para o bem do nosso coração, da nossa mente e para o bem do próximo. Que possamos ser luz, acolhimento diante de toda dor, de toda maldade que existe neste mundo. Pai nosso que estás no céu, amém.